Boa tarde a todos. Declaro aberta a 31ª sessão ordinária de 2025, sendo esta a 34ª sessão realizada no ano. E convido o vereador Raul que proceda uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Solicito ao nosso diretor que realize a leitura da ata de número 33 de 2025. Ata 33 de 2025. Aos 2 dias do mês de outubro de 2025, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 30ª sessão ordinária, sendo a 33ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais edis, exceto o vereador Renan Vanin, com ausência anteriormente justificada. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 32 de 2025, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o presidente comentou que os projetos de lei 2583 de 2025, a LOA, e 2585 de 2025, PPA, Plano Plurianual, segue aguardando parecer das comissões competentes. Em seguida, o presidente colocou em tramitação o projeto de lei 2601 de 2025. Após debate, o presidente nomeou o vereador Leandro Ram como presidente designado da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, e em seguida interrompeu a sessão por tempo indeterminado para a emissão do parecer. Reabertos os trabalhos e com a concordância de todos, o projeto de lei 2601 de 2025 foi colocado em votação em primeiro e segundo turno, tendo sido aprovado de forma unânime. Na sequência, foi entregue a moção de aplausos número 11 de 2025 ao senhor Felipe Gabriel Barbosa da Silva. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra livre aos senhores vereadores. Nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária a se realizar em 9 de outubro, e na sequência encerrou esta sessão, na qual, para constar, lavrou-se essa ata, sala de sessões 12 de outubro de 2025. Em votação, a ata de número 33 de 2025, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários manifestem, por favor. Aprovada a ata de número 33 de 2025. Teremos nesta ordem do dia as seguintes matérias. Projeto de lei, aguardando os pareceres das comissões. Projeto de lei de número 2585 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Barracão para o período de 2026 a 2029, o PPA. Projeto de lei entrando em discussão no dia de hoje, projeto de lei de número 2583 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barracão para o exercício de 2026, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Projeto de lei entrando em discussão, projeto de lei número 2602 de 2025, abre crédito suplementar no valor de R$24 mil. Eu queria aqui cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo nas suas casas, cumprimentar os funcionários da Câmara de Vereadores, cumprimentar a imprensa, que é onde nós faz chegar até as residências dos munícipes barracunenses. Queria cumprimentar aqui também o gerente-geral do nosso município, o Lima, cumprimentar o secretário da Saúde, o Dr. Carlos, a dona Adriana, cumprimentar aqui o Carlinhos, controle interno, e também cumprimentar a Eliane da contabilidade, que hoje vai nos auxiliar nos nossos projetos aqui, para que possamos claramente votar sem ter dúvidas. Então, senhores vereadores, dando início à ordem do dia, eu lembro que o projeto, o PPA, permanece aguardando o parecer das comissões competentes.
Nesse momento, eu coloco em discussão a LOA, a Lei Orçamentária Anual, e convido a servidora Eliane que possa, né, usar a tribuna, que possamos colocar o projeto em discussão. E o Carlinhos fica na retaguarda, né, Carlinhos? Se cair qualquer dúvida, até se quiser sentar aqui, Carlinhos, sente-se à vontade. Aí a gente vai, né, um auxiliando o outro aí. Então, nesse momento, eu passo a palavra a Eliane, que faça suas considerações, que depois possamos entrar em discussão do projeto. Então, primeiramente, cumprimento o senhor presidente, demais vereadores, todos que estão presentes nessa casa e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje, então, em discussão, o projeto de lei 2583/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barracão, Estado do Paraná, para o exercício 2026. Então, com relação à LOA, nós fizemos audiência pública também. Alguns dos senhores vereadores estiveram presentes. Nós vamos repassar bem sucinto, somente um resumo. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode discutir, porque as peças orçamentárias já partiram lá em abril, a LDO, que já passou por essa casa, já foi aprovada. A próxima peça agora, a LOA, para que o orçamento do início de 2026 possa ser implementado. E o PPA, que não vai ser discussão hoje, é para os próximos exercícios daí. Então, nós temos o PPA vigente ainda do mandato anterior. Então, a nossa receita para 2026 foi estimada em 50.532.700, sendo para o município uma despesa de 48.120.700 e para o legislativo uma despesa de 2.412. Então, o município tem a arrecadação da receita, a Câmara não tem essa arrecadação. Então, o que acontece? É desmembrado a despesa da Câmara, que é feito o orçamento junto, e é feita o repasse do duodécimo. Então, esse valor de 2.412.000 será repassado no ano de 2026 em 12 parcelas, para custeio das despesas do Legislativo. Quanto ao fundo de previdência, então, uma receita e uma despesa de 7.600.000. No fundo de previdência, nós temos simplesmente receita de retenção do servidor ativo, dos efetivos, a parte patronal, rendimentos de aplicação e compensação previdenciária e o aporte que o município repassa. E como a despesa, aposentados e pensionistas. Não tem muito o que detalhar além disso. Com relação ao município, então, foi feita uma estimativa das receitas, com base no exercício e a arrecadação futura, e com relação a isso, previsto dentre as secretarias que nós temos aqui distribuídas na classificação institucional. Cada secretaria, então, com o seu valor orçado, com as fontes de recurso vinculadas e livres, exceto de convênios, porque os convênios eles têm uma previsão, tanto no PPA, na LDO e na LOA, mas eles não podem ser previstos porque não tem como se prever o momento exato que vai acontecer esse crédito, né? Então, por isso que a gente depois, a administração encaminha os projetos de lei dos convênios separadamente, porque nesse momento existe a previsão para obras, para equipamentos, em todas as secretarias, mas não especificamente o recurso que vai vir. Não sei se é necessário, senhor presidente, detalhar valores, secretarias, conforme está no projeto de lei. Eu consulto aos senhores vereadores se há uma dúvida, que até porque esse projeto está aqui na casa há 2 meses, eu acho que pode ser, se os vereadores concordarem, é claro, da tua maneira que você escolheu para resumir para a gente, até a população que está em casa nos ouvindo, né? Então pode ser da tua maneira aí, que você decidiu. O que a gente pode passar para quem está nos ouvindo é a separação, a classificação dessa despesa que a gente mencionou ali, que o município, então,
terá para 2026 uma previsão de despesa de 48.120.700, que vai estar separado em Câmara Municipal, 2.412.000, Governo Municipal, que entra o gabinete, 560 mil reais, Secretaria de Administração, onde engloba vários setores, várias divisões, 5.960.000, Secretaria de Obras, 5.045.000, Tributação e Fiscalização, 556.000, Finanças e Orçamento, 1.344.000, Secretaria de Saúde, 1.344.000, Secretaria de Saúde, 12.356.954, Secretaria de Planejamento e Infraestrutura, 534.000, Agricultura, 1.085.000, Meio Ambiente, 1.417, Educação, 14.782.896, Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, 563.000, Secretaria de Esportes, 466.000, Cultura, 331.000, Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, 2.187.850, Política das Mulheres, 152.000 e Reserva de Contingência, 780.000 reais. Então, uma distribuição de 50.532.700. Essa distribuição por secretaria. Dentro das secretarias, aí nós temos folha de pagamento, encargos, material, serviço, obras, equipamentos, toda a estrutura da administração. Está aberto os microfones. O senhor vereador para alguma pergunta? Com a palavra, o vereador Leandro Ram. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os senhores vereadores, assessoria jurídica, os funcionários da casa, cumprimentar aqui as pessoas que estão presentes, o nosso gerente-geral da administração, Luciano Lima, Dr. Carlos Santin, secretário de Saúde do município, dona Adriana, sua esposa, representante da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, no nosso município, cumprimentar em especial o Carlinhos e a Eliane, que novamente vem a essa Casa de Leis nos tirar as dúvidas e explanar os projetos de lei para que nós possamos ter, se caso alguma dúvida, um entendimento mais claro do que nós estaremos votando aqui. Cumprimentar a imprensa e em especial a população do município de Barracão. Senhor presidente, como já dito por Vossa Excelência, esse projeto de lei ele está há mais de 2 meses na casa, já foi analisado, as comissões já analisaram, já emitiram os devidos pareceres, né? Todos os pareceres favoráveis. Então, um projeto que nós já estamos acostumados a votar, claro que muda os números, enfim, diante do que é a arrecadação e diante do que é as despesas do município. Mas só o que nos chama a atenção, senhor presidente, que eu fiz uma soma rapidinha aqui no papel, nós temos dessas despesas de 48 milhões, nós temos 27 milhões de reais que são gastos, que serão gastos na previsão orçamentária pela Secretaria de Saúde e pela Secretaria de Educação do nosso município. Então, se nós analisarmos, é um montante bastante alto. Nós sabemos de todas as necessidades e acompanhamos o trabalho que é realizado, mas só para um entendimento da despesa que nós temos com essas duas secretarias. E eu acho que é importante, né, até para a população de casa, nós falamos, tá ouvindo, né? Nós falamos do atendimento que é prestado pela secretaria e muitas vezes, se nós analisarmos, se nós não corrermos atrás e nós não buscarmos recursos extras, e está aqui o nosso secretário de Saúde e sabe disso, de emendas parlamentares de recursos, muitas vezes nós ainda não conseguimos, com todos esses recursos, atender as demandas, principalmente da Secretaria de Saúde, né, porque é uma demanda muito grande, de uma necessidade de atendimento e despesa no atendimento da nossa população, e também 14.700.000 reais, que são despesas da Secretaria de Educação. E aqui se referimos a tudo que é utilizada pela Secretaria em encargos de funcionários, enfim, todas as despesas que a Secretaria de Educação onera ao município. Então, são mais da metade desses recursos, ou quase a metade desses recursos, de todas as despesas do município, nós temos aqui em 2 secretarias que, no nosso entendimento, são secretarias essenciais
para o funcionamento da administração pública e para o bom atendimento da nossa população. Saúde, cuidando das pessoas, e na educação, investindo no futuro das crianças e no futuro do nosso município, porque, como sempre tenho dito aqui, senhor presidente, em quase todas as sessões, tudo que é gasto com a Secretaria de Educação, no nosso entendimento, não são despesas, mas sim investimentos, porque nós precisamos investir no futuro das nossas crianças, no futuro do nosso município, e aqui está claro isso, quando nós iremos, que o maior orçamento que nós temos das despesas do município são 14 milhões e 700, que é despesas da Secretaria de Educação, que no nosso entendimento é um recurso muito bem investido, porque nós precisamos aqui, senhor presidente, senhores vereadores, garantir o futuro do nosso município. E nós, no nosso entendimento, só iremos garantir o futuro do nosso município dando qualidade de ensino às nossas crianças, que serão o futuro não só do nosso município, mas do Estado e do país. Novamente agradecer, senhor presidente, como já visto, não haverá discussão do projeto, tendo em vista os vereadores já terem conhecimento, novamente agradecer a Eliane e toda a equipe de contabilidade que sempre estão dispostos a virem à Câmara de Vereadores, explanar as dúvidas, esclarecer para a população aquilo que nós, vereadores, estamos votando, e o Carlinho do controle interno, que também está sempre aqui presente, se caso haja dúvidas, estar sanando essas dúvidas. Então, muito obrigado, e leve, Eliane, os nossos cumprimentos e o nosso reconhecimento à contabilidade, todos os servidores que lá estão, pelo brilhante trabalho que têm realizado, principalmente em nos auxiliar para que as contas do município andem, para que tudo aquilo que é gasto, é um trabalho, eu sempre digo muitas vezes, é uma secretaria que não aparece, né, senhor presidente e senhores vereadores, mas que tem um papel fundamental na administração pública para que nós possamos manter os recursos e as contas em dias. Nós dependemos do trabalho da Eliane e da equipe que lá está. Então, meus cumprimentos e meu agradecimento ao trabalho que vocês realizam. Senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores? Então, não havendo perguntas nesse projeto, né, da LOA, então podemos passar para o próximo, né, que é uma abertura de crédito, né, Eliane? O projeto número 2.602, 2025, que abre o crédito suplementar no valor de R$24 mil. Esse projeto de lei, ele é somente para o exercício de 2025. Há pouco tempo passou por essa casa o projeto de lei autorizando o município firmar convênio com os bombeiros, né? Então, com a Associação Comunitária de Bombeiros de Dionísio Cerqueira, Barracão e Bom Jesus do Sul. Inclusive, conforme menciona ali, a Lei 2.479/2025, que é agora de julho de 2025. Dessa forma, nós vamos conseguir agora firmar um convênio e repassar, como na outra data eu mencionei, nós vamos poder repassar mensalmente o valor para o Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros vai executar suas despesas e prestar contas. Esse valor de R$24 mil são para os meses de outubro, novembro e dezembro. É uma média de R$8 mil mês, né? E para o exercício de 2026, ele já está previsto subvenções sociais no orçamento. Então, não será necessário abrir. Só que no exercício de 2025, nós ainda não tínhamos essa situação prevista para o Corpo de Bombeiros. Para o próximo ano já vai estar previsto, por esse motivo, somente os 3 meses desse ano. A partir daqui, havendo aprovação, já vai ser elaborado o termo de convênio, para que, posteriormente, possa ser repassados os recursos para que eles possam seguir suas atividades. E prestam contas no Tribunal de Contas do Estado. O projeto está em discussão. Senhores vereadores, alguma dúvida? Não havendo dúvidas, então, Eliane, muito obrigado, né, por sempre estar à disposição da Câmara de Vereadores, para vir nos explicar, não só a Eliane, como o Carlinhos, o controle interno, né, que vem sempre nos auxiliar aí nos projetos, que são muito importantes, que a população de casa, né, possa ter um entendimento, né, do que acontece aqui na Casa de Leis. Então, deixo o microfone à sua vontade para as suas considerações. Somente agradecer em nome da administração e colocar à disposição, caso necessário, estamos aí para o que for preciso. Muito obrigada. Muito obrigado, Eliane. Então, senhores vereadores, interrompo a sessão por tempo indeterminado para a emissão dos pareceres.
Voltando aos trabalhos, eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, vereador Leandro Ram. Renan Vanin, desculpa. Quero cumprimentar o senhor presidente. Tá? Cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, a todos que nos assistem. O Luciano Lima, gerente geral, nosso secretário de saúde, Dr. Carlos, a Eliane, o Carlinhos, a Adriana e a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Senhor presidente, essa comissão é favorável, tem parecer jurídico favorável e eu dispenso a leitura dos pareceres. Da mesma forma, passo a palavra ao presidente da Comissão de Contas e Finanças e Orçamentos, vereador Leandro Ram. Senhor presidente, senhores vereadores, rapidamente eu irei fazer, senhor presidente, a leitura do parecer. Então, esta comissão, após a análise do projeto de lei embasado na legislação vigente e também no parecer emitido pela assessoria jurídica da Casa, é de parecer favorável ao prosseguimento da tramitação do projeto de lei número 2583/2025, com a seguinte mudança decorrente das emendas impositivas. Então, só, senhor presidente, as comissões são de parecer favorável, mas para esclarecer que nós tínhamos aqui a previsão, né, do recurso para a Secretaria de Saúde de 12.356.554, agora então com a emenda decorrente das emendas impositivas, e esse valor então será de 12.959.554, tendo em vista a destinação de 100% das emendas impositivas dos 9 vereadores para a Secretaria de Saúde. Então, esse recurso vai para 12.959.000, com os 603 mil reais das emendas impositivas dos senhores vereadores. Esse é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado. Consulto aos senhores vereadores da possibilidade de votar em primeiro e segundo turno do dia de hoje o projeto de lei 2602/2025. Sendo assim, coloco em primeira votação os projetos, parecer e emendas impositivas do projeto de lei de número 2583 de 2025, a LUA, e o projeto de lei de número 2602 de 2025. Quem for favorável, mantenha-se sentado. Quem não for, manifeste, por favor. Aprovado em primeiro turno. Com a concordância de todos os vereadores presentes, coloco em segunda votação apenas o projeto e parecer, projeto 2602/2025. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem não for, manifeste, por favor. Aprovado o projeto número 2602 em segundo turno. Senhores vereadores, era esta a ordem do dia. E passo a palavra aos senhores vereadores que queiram fazer os comentários sobre os seus trabalhos durante a semana. Com a palavra, vereador Tasso. Quero aqui cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, o Carlinhos, a dona Eliane, que faz um excelente trabalho lá na contabilidade, né?
o Carlinho no controle geral, a dona Adriana, o doutor Carlos, secretário de saúde, o Luciano Lima, e aos funcionários da casa e à imprensa, e a todos que estão lá nos seus lares assistindo à sessão da Câmara de Vereadores. Eu quero só fazer umas considerações aqui, parabenizar o nosso time do BAC, Sub-9, né? Não podemos esquecer também que nós temos a nossa escolinha do BAC aí no município de Barracão, presidida pelo nosso secretário Márcio Camargo, né? Que esteve no Rio Grande do Sul jogando uma Copa Pinhal no Rio Grande do Sul, e se sagrou campeão lá no Rio Grande do Sul, se sagrou campeão com o time Sub-9 do BAC. O meu filho faz parte desse time, foram lá domingo passado agora e se sagraram campeão lá no Rio Grande do Sul. Então, parabenizar o Márcio Camargo pelo excelente trabalho que faz na Secretaria de Esporte, parabenizar o Jorge por dar todo o amparo para a Secretaria de Esporte também, que vai viajar, leva a piazadinha, dá o transporte para levar a gurizadinha. Às vezes não é possível dar o transporte, a gente sabe como é que funciona a administração pública, os pais se reúnem e vão todos juntos, vão de carro. Então quero aqui parabenizar o secretário Márcio por essa conquista, e está participando em várias competições, com o Sub-9, com as meninas, com o Sub-6. Então, só parabenizar o secretário Márcio pelo excelente trabalho que vem fazendo nessa pasta, e dizer que é um amparo ali, né, para as crianças, tirar do celular, né? Então, toda semana, tem 2 vezes por semana, tem várias categorias que estão treinando ali no Bragamate. Quero aqui também fazer um convite para a nossa audiência pública que acontece amanhã, referente à pavimentação asfáltica, da 280 até a linha nova, né? Então amanhã nós teremos a audiência pública, que vai acontecer lá no pavilhão da linha nova. Convidar toda a população do município de Barracão e os vereadores que estão aqui, né, que têm seus convites aí, que se façam presente lá para nós participar dessa audiência pública que vai ter sobre essa importante obra que vai acontecer ali naquelas comunidades, né? Uma obra de um valor alto, uma obra que vem para beneficiar aquelas comunidades que ali tem, né? Então, convidar a população de Barracão para essa audiência pública. Seria isso, senhor presidente. Demais vereadores, com a palavra o vereador Valdinei. Senhor presidente, caros colegas de mesa, a todos aqui presentes, quem nos ouve, nos vê pelos meios sociais, acho que vale ressaltar, nós na última sessão, né, começou a apitar o celular de todo mundo aí, passamos por uma precipitação de chuva muito forte, causando problemas aí, tanto na cidade como no interior. E são precipitações que se tornarão, pelo que a gente vê falar, rotina, né? Nova maneira aí do tempo se manifestar, com fatos extremos aí, tanto de calor como de frio, como de seca, como de precipitações de água. Então, a necessidade de nós pensarmos aí e mapearmos em nossa cidade alguns pontos estratégicos onde os problemas são mais crônicos, para buscarmos soluções aí estruturantes para não reincidirmos no problema, né? Em alguns casos a gente verificou que são recorrentes, quando dá volume de chuva muito severo como deu, é recorrente aí a questão, né, de entrar água casa dentro, comprometer móveis. Nós sabemos na maioria dos móveis, né, de uso popular, aí o material não é resistente à umidade, uma vez molhado começa a se deteriorar, e são pessoas que, se tivessem condições, não moravam onde moram,
não morariam onde moram, né, teriam um local mais apropriado, né, e teriam também os móveis mais resistentes, quem sabe a umidade, né? Então nós precisamos focalizar nessas questões para resolvermos o problema, né, desde a sua causa. Então nós vemos assim algumas bocas de lobos que foram instaladas, não sei há quanto tempo, né? E não vamos olhar para ninguém, mas que precisam, quem sabe, ser de maior calibre aí, né, para poder ter uma capacidade de absorção mais volumosa, para dar despacho daquilo que vem. Né, algumas ruas que foram estreitadas por ocupações indevidas aí, com muros, inclusive de pneus, né, invadindo o espaço de rodagem, causando o represamento da água e jogando para um lado para o outro. Então acho que algumas atitudes assim nós deveríamos mapear. Eu volto a dizer, problemas existem, bastantes, mas nós precisamos priorizar, né, dar prioridade aí onde os problemas são mais crônicos, para que não reincidam, porque senão a cada precipitação, eu volto a dizer, será sempre, né, pessoas serão afetadas, e sempre as mesmas, né, e sempre as mesmas. Então, né, uma colocação que eu faço assim para que o poder público aí, né, o executivo possa pensar com carinho nessas situações, fazer um planejamento de ações que sejam resolutivas, para que, né, os problemas, se acontecerem, não sejam sempre reincidentes, os mesmos, né? Problemas todos teremos, mas se forem sempre os mesmos, é porque está faltando aí alguma ação de resolutividade. Então é uma colocação que eu faço, a gente percebeu algumas situações e seria interessante mapear. E tenho certeza, né, o Luciano está aí, né, foi também solicitado para algumas ocasiões e creio que as solicitações foram justas, né, Luciano? Então que nós possamos aí interagir com essas situações, nos solidarizarmos com essas situações e agirmos. Né? Não adianta a gente sentir pena não salva ninguém, né? Temos que ter ações resolutivas. Então essa é uma colocação, né, que eu faço. Eu gostaria também de lembrar e convidar esta casa e todas as pessoas que nos ouvem, nos assistem. Está se realizando aí a novena da padroeira da paróquia de Barracão. Já estão hoje no 7º dia, se não me engano, né, da novena. Eu pude participar em algumas ocasiões, não em todas. Mexe aí com toda a comunidade católica, né, que está aí a comemorar 70 anos que foram erigidas as paróquias gêmeas aqui, né, de Dionísio e Barracão, e depois ganharam uma identidade própria. Primeiro foi Dionísio, depois Barracão aí pela divisão aí dos estados e a forma de atender que foi colocado, né, pelas dioceses aí que fazem parte nessa área de fronteira. Então que as pessoas possam participar, deixo o nosso convite, mexe com a estrutura aí volto a dizer, né, da comunidade católica como um todo. Foi apresentado ontem um bonito projeto arquitetônico do centro de formação que será construído, onde tem a casa paroquial hoje, aquela área de estacionamento, né, entre a casa paroquial e a casa mortuária. Então será feita uma nova casa paroquial, um centro de formação com salas de catequese, formação, um auditório para reuniões, que terá o aspecto funcional, pensado a funcionalidade e também o arquitetônico, né, para ser bonito, para ser apresentável e ter uma simbologia também em cima da forma de se construir. Então é um ganho para a comunidade também, né, algo que fica, algo que marca as comunidades, aí a cidade como um todo, né, e o envolvimento das vossas excelências aí, né, na medida do possível, seria engrandecedor para o evento. Então fica o nosso convite, que nós possamos, né, fazer essa celebração religiosa em comunhão com todos, né, e que nós possamos tornar em nossas comunidades cada vez mais, né, mais fortes, no sentido de trazerem coisas boas para as pessoas que nelas participem, né, entrarmos em comunhão aí de ideias, e a religiosidade sabemos que é um ponto bastante forte para dar resiliência aí às pessoas no enfrentamento dos problemas, da maneira como vêm os problemas, e que possam
não suportá-los, mas resolvê-los e sempre ir adiante. Então fica o nosso convite, e esperamos aí que também a partir da apresentação do projeto de ontem aí, esse projeto se concretize com a colaboração de toda a comunidade e que possa trazer muito orgulho para a cidade como um todo, né, como um ponto de referência aí, para que as pessoas possam ter Barracão aí na sua memória, né, também pela boniteza, né, vamos usar uma palavra bem campeira, né, pela beleza da arquitetura dos seus pontos de referência. Seria isso, senhor presidente. Eu agradeço a palavra. Muito obrigado. Demais vereadores, com a palavra o vereador Leandro Ram. Senhor presidente, senhores vereadores, nós teremos agora no próximo dia 31/10 desse mês, então, final do mês, nós teremos a consulta para diretores nas unidades escolares da rede municipal de ensino do nosso município. Houve a inscrição para aqueles professores que tinham interesse de se candidatar a diretores. Houve um curso, um treinamento de gestão escolar para os que se inscreveram. Posteriormente teve nas escolas a apresentação de um plano de ações para as unidades escolares daqueles que pretendiam disputar a eleição nas referidas instituições de ensino. E agora, então, no dia 31, nós teremos as eleições. Eu faço aqui, senhor presidente, um apelo aos nossos pais, aos nossos alunos, aos nossos funcionários da secretaria, para que compareçam no dia 31, nas referidas unidades de ensino das quais os seus filhos pertencem, para que possam estar escolhendo os novos diretores ou a continuidade de alguns que disputam a reeleição no cargo de diretor das escolas, tendo a importância de nós estarmos acompanhando e de estarmos presentes junto. Vossas Excelências e a população sabe, e nós temos também aqui os demais vereadores que têm visitado frequentemente as escolas e as creches do nosso município, acompanhando o trabalho e tudo aquilo que é realizado. E a eleição é um momento importante para as escolas, para o funcionamento das nossas escolas, das instituições de ensino, tanto das escolas como das creches. Então eu faço esse apelo, senhor presidente, para que a população, aqueles que têm direito a voto, os pais e os funcionários que trabalham nas escolas, que estarão votando, para que compareçam, então, no dia 31, e votem. Ajude a escolher, ajude em nós darmos continuidade a um trabalho que vem sendo realizado. Nós sabemos, e repito, e disse na sessão passada, e tenho dito em diversas sessões, que nós temos alguns pontos que nós precisamos avançar no que se refere ao quadro do magistério do município. E aqui, claramente, muitas vezes já falamos no que se refere à questão salarial dos nossos professores. Nós temos que avançar em alguns segmentos, e terá um momento em que precisamos sentar e que precisamos conversar a respeito disso, e tenho certeza absoluta que está sendo elaborada uma proposta. Nós tomamos conhecimento de que foi protocolado uma proposta por parte dos nossos servidores, dos nossos funcionários, e agora então nós teremos um momento de sentarmos e discutirmos, e também o município apresentar uma proposta que, no nosso entendimento, seja justa e que venha a atender os anseios dos nossos funcionários do quadro do magistério, mas também dentro das possibilidades orçamentárias do nosso município. Mas da importância da eleição, nós teremos disputa somente numa escola e em uma creche. Irá haver disputa de voto na escola Luiz Poleta, onde nós temos 3 candidatos, e na CEMEI Bel, na creche Bel, então, do bairro Copasa, onde nós teremos 2 candidatas disputando. Nas demais escolas e creches são candidaturas únicas, mas que mesmo assim há necessidade do voto, tendo em vista os nossos diretores, os candidatos, terem que fazer 51% dos votos, né? Então a necessidade sim da votação. Muitas vezes não tem disputa, não tem a necessidade de comparecer. Eu acho que é importante os pais estarem comparecendo e estarem votando. Dizer também, senhor presidente, senhores vereadores, e convidar vossas excelências, porque no dia 31 o vereador Leandro estará acompanhando, estará fiscalizando, estará junto
as unidades de ensino do nosso município, acompanhando a votação. Nós temos uma comissão municipal, uma comissão eleitoral, e também todas as escolas têm uma comissão formada que irá acompanhar os trabalhos e a votação, mas que também nós, nosso papel constitucional de fiscalizador, estaremos presentes, visitando as unidades escolares e acompanhando o processo eleitoral no dia 31. Então fica aqui o meu apelo a todos que compareçam e que votem diante do seu entendimento daquilo que é a compreensão da forma que as escolas vêm sendo dirigidas pelos nossos diretores, e votem diante da sua consciência. Também, senhor presidente, é do conhecimento de vossas excelências e da população de Barracão que nós estivemos há poucos dias na capital do estado, visitando, e nessas visitas visitamos secretarias, e visitamos 5 secretarias, visitamos mais de 10 gabinetes de deputados, e essa semana nos deparamos, senhor presidente, e faço aqui uma referência muito clara a vossa excelência, presidente da Câmara de Vereadores, ao vereador Raul, ao vereador Tasso e ao vereador Renan. Nós vimos circular nos grupos de WhatsApp, enfim, nos grupos da nossa cidade, o recorte de uma foto, de uma fotografia que foi tirada na Secretaria de Desenvolvimento Social e da Família do Governo do Estado do Paraná, onde o secretário como eu já disse aqui, um amigo pessoal e particular meu de mais de 30 anos, e nessa foto estava presente um servidor da Secretaria do Desenvolvimento Social e da Família, que é o então ex-prefeito de Barracão, Marco Aurélio. Circulou nos grupos de forma pejorativa, de uma forma, no nosso entendimento, a um ataque pessoal, e nós não compreendemos e não conseguimos, senhor presidente, entender qual a intenção de algumas pessoas que tomam essa iniciativa, que não conseguem ter um entendimento claro de que nós precisamos, na política, mantermos contato e conversarmos. Nós não somos, e me refiro aqui à questão clara do presidente, do vereador Tasso e do vereador Renan, que são vereadores do PL e do PSD, nós não temos problema nenhum em dialogarmos, em conversarmos e buscarmos recursos. Se para o benefício da nossa população, para que a nossa população continue sendo bem atendida, e lá na Secretaria da Família nós tratávamos claramente de um recurso, e vossas excelências sabem disso, de um recurso de R$2.500.000 para a construção de uma creche no nosso município. E nós não iríamos de forma alguma distinguir com quem nós precisaríamos sentar e com quem seria necessário nós conversarmos para que esses recursos cheguem ao nosso município. Então, pessoas, no meu entendimento, de forma maldosa, pessoas, no meu entendimento, senhor presidente, que não contribuem, que muitas vezes o que fazem é ficar sentado na frente de uma tela de computador, procurando motivos e razões para criticar aqueles que estão trabalhando e aqueles que estão se dedicando pelo bem da nossa população e pelo bem do nosso município. Então, me solidarizo a vossas excelências que nos últimos 3 dias aí foram, no meu entendimento, atacados por pessoas. E eu disse isso a um cidadão, senhor presidente, que quando o ex-prefeito Marco Aurélio era prefeito, era o melhor do mundo. Como o Juarez foi o melhor do mundo para essas pessoas, como o Jorge está sendo o melhor do mundo, e como o próximo que virá será o melhor do mundo. Então, não dá para nós não levamos em consideração e não sofremos por isso. Mas é preciso esclarecer que para o bom andamento da política, para que nós possamos realmente dizer aquilo que nós falamos aqui seguidamente, que nós agimos de forma democrática. Nós não temos dificuldade nenhuma, pelo bem do nosso município, sentar com qualquer pessoa que seja ex-prefeito, seja, até porque está lá o ex-prefeito de Barracão como funcionário, servidor da Secretaria do Desenvolvimento Social e da Família, numa coordenação dentro da Secretaria, na qual participa das conversas que o secretário faz. Nós não íamos nos omitir e ir até a Secretaria, porque lá estaria o então funcionário da Secretaria, Marco Aurélio, e nós não iríamos nos omitir em conversar numa mesa como fizemos, e também não iríamos nos omitir em tirar uma fotografia que foi publicada, uma fotografia na minha presença e na presença do secretário de Desenvolvimento Social e da Família, e aí aqui no município essa fotografia foi recortada, onde deixaram somente o presidente, o vereador Tasso e o vereador Renan, e o então ex-prefeito Marco Aurélio. E aí se jogou nos grupos de WhatsApp de forma pejorativa, de uma forma de ataque pessoal a essas lideranças políticas do nosso município. Entendo, senhor presidente, talvez quando
alguém que não tem conhecimento, alguém que não tem conhecimento político, que não vivencia, que não sabe o que é a política, que não sabe o que é a dinâmica da política, critique. Mas quando alguém que tem conhecimento, quando alguém que já ocupou cargos, que já esteve na Câmara de Vereadores, que já esteve nas secretarias da administração pública, faz isso, e estando, como eu já disse, em momentos de um lado, numa secretaria de um lado, em momentos de outro lado, vem a criticar e achar que é errado que se tome uma atitude dessa, aí nós não temos como nos furtar de dizermos aqui, senhor presidente, que nós iremos continuar. Pode ter certeza absoluta, a população de Barracão pode ter certeza absoluta, que nem o vereador Tasso, nem o vereador Renan, nem o vereador Raul, nem o vereador Ada, enfim, o vereador Márcio, o presidente, não irão se furtar em nenhum momento de sentar ao lado de qual seja a liderança quando nós estamos falando no bem do nosso município e no bem da nossa população. Esse é o nosso objetivo. Nós temos que pensarmos no futuro do nosso município, e pensando no futuro do nosso município, nós temos que conversar, nós temos que dialogar, nós temos que trazer todas as lideranças e todas aquelas pessoas que têm possibilidade e condições de ajudar o município para uma mesa redonda. E assim nós realizarmos, senhor presidente, um trabalho que está sendo visto e reconhecido pelas pessoas de bem. Esses que só tem tempo de ficar em redes sociais procurando alguma coisa para criticar e que, no meu entendimento, e repito aqui, nunca fizeram nada pelo bem do município. Nunca ajudaram numa diretoria de uma igreja, nunca participaram de uma comunidade, nunca ajudaram uma escola, nunca fizeram absolutamente nada. E não foi diferente, senhor presidente, na reportagem que fiz no programa da Câmara de Vereadores, na Rádio Fronteira, quando trouxemos ao debate um assunto importantíssimo. E dizer aqui que não é pela crítica de meia dúzia daqueles que, como eu já disse, nunca contribuíram com o município de Barracão, que nós iremos deixar de levantarmos as demandas que são necessárias, e me refiro aqui à questão do contorno da BR-163. Eu vi, senhor presidente, algumas pessoas que criticaram a construção do contorno, e claro, e nós estamos falando do início de um projeto. Nós estamos dizendo, e eu disse muito claramente, e alguns, talvez por falta de conhecimento, interpretem mal, e alguns, por muita maldade, entendem o que é dito, entendem, sabem o que está sendo dito, mas usam de forma de atacar e de denegrir a imagem de quem está trabalhando e se dedicando. Nós estamos falando que um projeto de viabilidade técnica foi elaborado, portanto é viável tecnicamente a construção desse contorno. Esse projeto avançou e foi para um orçamento onde já se foi dito que terá um custo de 43 milhões de reais para a construção desse projeto, e que agora nós precisamos dar os próximos passos. Mas claro que irá chegar o momento em que nós iremos sentar, iremos discutir isso com a sociedade, com as pessoas do município, com os comerciantes, com os empresários do nosso município. E não vejo, senhor presidente, senhores vereadores e população do nosso município, ninguém que tenha visão de progresso, de desenvolvimento, se posicionar contra uma obra dessa. Pessoas que lá estavam criticando a realização do contorno e as melhorias que nós estamos solicitando da BR-163, principalmente do município de Santo Antônio do Sudoeste ao município de Barracão, estavam essa semana também criticando a rodovia pelo número de acidentes e pelas pessoas que nós estamos perdendo nessa BR. Então eles não têm um consenso daquilo que pensam, a não ser somente criticar. A somente não contribuir com nada, mas achar que podem, nas redes sociais, que está aí aberta a todo mundo, e nós não temos problema nenhum com crítica, senhor presidente. O vereador Leandro nunca se preocupou com isso. Até porque, quando eu vou analisar uma crítica, primeiro passo eu me preocupo quem é que está criticando. Quais são as condições, o que essa pessoa já contribuiu e já ajudou com o desenvolvimento do nosso município. Quando é zero a contribuição, eu não me preocupo nenhum problema. E claro que as críticas são necessárias e são importantes, até porque nós não somos perfeitos, até porque nós em algum momento nós vamos errar. E as críticas nos ajudam a corrigir aquilo que nós estamos fazendo, no nosso entendimento, talvez não por vontade, mas por algumas dificuldades nós estamos errando em algum ponto. E as críticas nos ajudam. Então a crítica construtiva, ela é sempre muito bem-vinda. É muito bem-vindo aqueles que pensam que podem contribuir, que podem ajudar e que podem vir dar ideias. Agora, criticar pelo simples fato de criticar, e aí criticam as melhorias da rodovia, mas também criticam que a rodovia não tem melhorias porque nós estamos perdendo pessoas, amigos nossos que estão morrendo em acidentes aí. Essa semana ainda perdemos uma professora e o seu marido aqui do município de Unicerqueira, num acidente ali na famosa curva
Curva do Guaresque, por falta de infraestrutura, por falta de investimento na rodovia. E nós precisamos. E como eu disse aqui, nós vemos ontem a prefeita Diniz Cerqueira anunciando mais 2.900.000 reais de investimentos no aeroporto. E eu vi algumas pessoas criticando. Isso é desenvolvimento, isso é progresso, isso é a possibilidade para que empresários possam se deslocar com agilidade, com rapidez, para que possam chegar na região e o município de Diniz Cerqueira se desenvolvendo. Nós estamos numa micro-região, nós se desenvolvemos junto. O contorno, as melhorias na BR-163 trará progresso e desenvolvimento e nós estaremos se desenvolvendo junto. Então nós não podemos ter uma mentalidade pequena de simplesmente criticar as ações que estão sendo realizadas, porque não sou eu que estou fazendo, porque eu não contribuo, porque eu não ajudo, aí eu posso criticar. Então nós não iremos, em momento algum, diante dessas críticas, que são críticas maldosas, nós não iremos nos furtar do nosso trabalho, de continuarmos com esse entendimento de que é necessário para o desenvolvimento do nosso município investimentos, não só no município de Barracão, mas em toda a região. Quando nós nos associamos à Cansop, nós dizíamos isso. Nós estamos numa região que precisa se desenvolver e o município de Barracão estará se desenvolvendo junto. Então nós temos que pensar em projetos para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. Mas nós temos que pensar. Aí nós vamos nos preocupar, porque, mas isso aqui não pode acontecer, porque lá não sei aonde aconteceu e o comércio perdeu. Nós temos que desenvolver o município de Barracão. Se nós tivermos um município que hoje nós temos com 10.000 habitantes, se nós tivermos um município com 20.000 habitantes, porque o progresso, o desenvolvimento chegou aqui, o nosso comércio irá se fortalecer. É uma ação necessária para o fortalecimento do nosso município e do comércio local. Então nós iremos manter essa discussão, nós iremos continuar batalhando e trabalhando. O próximo passo é nós arrumarmos recursos para que isso aconteça. E nós vamos trabalhar muito firme nesse sentido, para que isso continue acontecendo, para que isso seja uma realidade e para que o nosso município se desenvolva. As pessoas que querem contribuir podem nos procurar, podem nos ajudar e podem até fazer crítica nas redes sociais, mas críticas construtivas, com conhecimento, não usar as redes sociais para falar um monte de bobagem, como foi na questão de uma fotografia que foi tirada e que se fosse para se esconder alguma coisa, nós não teríamos tirado a fotografia. Nós tiramos porque nós estávamos num ato público em defesa dos recursos, em defesa do nosso município, da nossa população. E como é a questão do contorno também, que nós iremos continuar trabalhando, porque nós temos a convicção e o entendimento que isso trará progresso e desenvolvimento ao nosso município e com isso toda a nossa população irá ganhar, senhor presidente. Então, agradeço a Vossa Excelência, peço aqui a compreensão de alguns pelo desabafo, mas que é necessário muitas vezes, porque se usa as redes sociais e se usa tudo isso para colocar muitas vezes os políticos de forma pejorativa, pela falta de alguns, como eu já disse, por falta de conhecimento, outros por falta de maldade, outras por maldade, simplesmente pura maldade, e aí alguns porque não querem que o município se desenvolva. E eu era muito criança, senhor presidente, mas me lembro quando se falou de vir o asfalto de Marmeleira e cruzar por dentro da cidade de Barracão, teve resistência de alguns naquele momento, que tinham um interesse somente pessoal, um interesse próprio, e é só eu tenho que estar me beneficiando, e aí o município e os demais que se viram. Naquele momento em que era um sonho, a chegada do asfalto aqui no município de Barracão, ligando Marmeleira, Barracão e passando a rua São Paulo, quem se recorda era de calçamento, teve alguns que se posicionaram contra. E aí não será diferente agora, mas nós temos que passarmos por cima de tudo isso e não iremos baixar a cabeça, não iremos recuar, iremos continuar trabalhando pelo bem da nossa população, pelo desenvolvimento e o progresso do nosso município. Senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores? Então era isso, senhores vereadores. Eu queria aqui parabenizar a administração, em nome do Giovanni Hartz, do pessoal do urbanismo, do rodoviário, que na quinta-feira passada houve um desastre de muita chuva, levou pontes embora, levou bueiros embora, e prontamente estão recuperando, né, esses acessos no interior. Parabéns ao Lima, que está aqui, né, o nosso general, que vem acompanhando todo esse esforço, né, onde se juntou aí o urbanismo, o rodoviário, a agricultura, né, para resolver esses problemas aí que a chuva causou, que não tem o que fazer. Então é algo que você prepara uma estrada hoje e amanhã vem uma chuva torrencial e acaba levando tudo embora. Mas o importante é a administração estar atento com isso,
para resolver, tentar minimizar as pessoas que estão ali enliadas, né, com o rio e sem a ponte. E também é algo importante que o Valdinei comentava, né, das enchentes aqui na cidade. Eu lembro que eu fiquei, acho que foi 6 anos no urbanismo, e o que eu sofri com o bairro Jardim Vale do Capanema, e é um bairro que nem começou ainda a dar problema, entendeu? Então, um bairro que não tem tubulação de saída, de escoamento da água, aonde deveria ser. Uma época que foi feito o loteamento lá, onde não existiam as regras, e aquela água ali no falecido Camargo, tem um mercadinho, vai por fora ali, ó. Então, essa água ali, ela para ali, ela deveria ter a tubulação que desce para baixo. Até tentamos, na época, conversando com os moradores, mas ninguém aceitou. Todos compraram seu terreno, né, e ninguém deixou passar a tubulação. Moral da história, o Jardim Capanema é um bairro que vai dar muito problema, sim. E quem fez aquele bairro? Quem fez aquele loteamento? 2 ex-prefeitos. E daí? Quem deveria dar o exemplo para nós? Né? E aí agora a população que vão construir, conforme vai construindo, vai alagando, porque as casas vão ficando para baixo do nível da água. Né? E também convidar a população de Barracão, né, que amanhã temos audiência pública lá na linha nova, muito importante, né, o investimento no recapeamento asfáltico, de quase 6 quilômetros aí. Então, é muito importante a população participar, as pessoas que querem o asfalto lá na São Roque, e aqueles que torcem contra também estão convidados, que depois poderão usufruir daquele asfalto tão importante para o escoamento agrícola. Ainda essa semana eu conversava com um agricultor lá, o Loman, e me dizia da importância que seria para ele, no caso, esse asfalto, né, e ficar pronto para que ele possa usufruir. E também sobre essa foto que tanto se fala, o Zé Borsato é um político que veio de uma geração um pouco diferente. Eu trabalhei com o ex-prefeito Marcos, eu dei o máximo que eu pude na cidade, todos me conheciam aqui na cidade pelo trabalho que eu fazia. O Marcos, a população não aceitou a maneira que ele conduzia o município, tanto que o nosso grupo, a Vitória, foi excessiva nesse segundo mandato. Mas isso, politicamente, não me torna um inimigo do Marcos, muito pelo contrário. Quem deveria não nos receber lá, talvez de vergonha, seria ele. Mas ele muito gentilmente nos recebeu lá embaixo no prédio e nos levou lá em cima a conversar com o secretário. Então isso, vereador Leandro, vereador Tássio, vereador Renan, isso é minha responsabilidade, é o meu jeito de fazer política. Isso não me altera, isso não me dá nenhum tipo de preocupação. A amizade comigo e o ex-prefeito continua, como os outros políticos também que não fazem parte desse novo modelo de política. Por ser adversário, jamais vou ser inimigo do Marcos, que foi uma das primeiras pessoas que conheci em Barracão. Eu não vou esquecer. Também aquilo que no passado o Marcos me orientava em algumas questões aqui no município quando eu vim morar aqui. Então essas coisas a gente não pode ser hipócrita de levar a política para o lado pessoal. Isso é regredir 300 anos para trás. Então, se eu for a Curitiba, eu não terei problema nenhum em voltar lá, conversar com o Marcos e também com o secretário Carbone. Isso se chama democracia e isso se chama evoluir politicamente e como pessoas. Isso mostra que eu posso perder politicamente, mas não posso me tornar inimigo das pessoas. Se eu não for um vereador que vou fazer um bom trabalho, a população vai decidir. Eu não vou me eleger mais em nenhuma situação. Mas isso não me torna inimigo de ninguém. Então, eu quero dizer a vocês, senhores vereadores, é esse o trabalho, é esse o meu jeito de liderança, desde o primeiro dia que assumi a presidência da Câmara. E é assim que vai percorrer. E aqueles que falam mal dos vereadores, senhores vereadores, que sejam candidatos e se elejam. E depois vão mostrar o trabalho, que daí eles podem ter a palavra, enfrentar uma eleição aí para se eleger. Então era isso, senhores vereadores. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a se realizar-se em 16 de outubro de 2025, na próxima quinta-feira, e encerro esta sessão.